João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai que me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém. Eu quero, neste momento, amado Deus, orar em nome de Jesus e apresentar esse tempo em que estamos aqui ouvindo a Tua Palavra. Me uses como instrumento para louvor do Teu santo nome. Sinceramente, eu quero dar um passo atrás e dizer: Jesus, tome esse lugar. Esse lugar não é meu, esse lugar é Teu. Mas como esse lugar é Teu, Jesus, eu me ofereço nesta manhã para ser instrumento do Teu louvor, da Tua glória. Fale poderosamente ao nosso coração. Espírito Santo, nós estamos prontos aqui para ouvirmos a Tua santa e gloriosa palavra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem somos em Jesus? Cortado ou podado? Coloca aqui, Igor, meu lindo, por favor. Quem somos em Jesus? Cortados ou podados? Nesse texto de João, capítulo de número 15, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Na realidade, esse texto que nós acabamos de ler são uma das alegorias mais conhecidas dentro das Sagradas Escrituras, geralmente intitulada como a videira e os ramos.
Só que o significado principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo e a dependência que temos dele. Por quê? Porque Cristo é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Lógico que se Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o viticultor. Jesus diz que o Pai é o agricultor. Na realidade, é o viticultor quem cuida dos ramos. E esses ramos são classificados em dois grupos: os produtivos e os improdutivos. Está dentro do texto. Apresenta o ramo improdutivo e os ramos improdutivos e os ramos produtivos. É o que vamos ver. Os ramos representam todos aqueles que entram em contato com Cristo através do seu evangelho. Dentre esses, o agricultor cuida de limpar aqueles que dão frutos, a fim de que possam produzir mais frutos. Por outro lado, o viticultor, que é Deus, também corta aqueles que não dão frutos. Os ramos improdutivos secam, são juntados e lançados no fogo. Por que Jesus disse? Por que Jesus perguntou? Por que Jesus afirmou que ele era a videira verdadeira? Na realidade, Jesus aqui utilizou a figura de uma videira devido ao seu grande significado simbólico. Na realidade, a nação de Israel no Antigo Testamento, por diversas vezes, era representada como uma videira. Está escrito no Salmo de número 80 e no versículo de número 8 ao 16. Podemos ler? Vamos lá, por favor, Igor. Do Egito trouxestes uma videira, expulsastes as nações e a plantaste. Limpaste o terreno e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua alta mão plantou, do filho que para ti fizesses crescer. Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão perece o teu povo. Jeremias capítulo de número 2, versículo de número 21. Por favor, Igor. Eu a plantei como uma videira seleta. Deus está dizendo, está falando de Israel, presta atenção. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura, disse o Senhor. Como então contra mim vocês se tornou uma videira degenerada e selvagem? Por isso, os discípulos poderiam facilmente entender o ensinamento de Jesus quando ele disse que ele era a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Também nós podemos notar o contraste estabelecido nessa passagem.
diferente de Israel, um tipo de videira que falhou e foi julgada pela sua falta de fruto, Jesus cumpriu efetivamente o simbolismo que Israel simplesmente tipificava. Aleluia. Quando foi que Jesus contou esta alegoria da videira e dos ramos? Vamos para o contexto? Vamos já. O contexto dessa passagem é muito importante em sua interpretação. Muito provavelmente o Senhor Jesus contou essa alegoria na noite em que instituiu o memorial da ceia do Senhor. Foi nessa mesma noite em que Jesus foi traído. Isso significa que aquela era a última oportunidade de Jesus advertir seus discípulos antes de ser preso. Então Jesus lhes falou sobre a diferença entre o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. Tal diferença está fundamentada claramente sobre o conceito de permanecer nele. O ramo que dá fruto é aquele que permanece nele. Até aqui estão me entendendo? Amém? Então o ramo que dá fruto é aquele que permanece nele. Ao contrário, permanece nele. Não é permanecer na denominação. Não é permanecer no pastor. É permanecer em Jesus. Ao contrário do infrutífero que é cortado e lançado no fogo. Agora, qual é a explicação desta alegoria da videira e dos ramos? Ao mesmo tempo em que Jesus disse ser a videira verdadeira, ele também estabeleceu um contraste muito grande entre os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Porque ele disse claramente no texto que o ramo produtivo ele poda. Mas ele também diz no texto que o ramo improdutivo ele corta. E existe uma diferença entre podar e cortar, podar e cortar, melhor dizendo. Agora, eu quero explicar para vocês, dentro desta alegoria da videira e dos ramos, quem são os ramos improdutivos? Alguém já olhou esse texto? Porque Jesus disse que aqui existem duas qualidades de ramo. Primeiro, o ramo produtivo. E o ramo produtivo, a sequência do ramo produtivo é podar. E na poda, esse ramo produtivo, ele consegue dar mais fruto. Só que o ramo improdutivo, ele corta. Só que ele não corta para dar fruto. Observe que o texto diz que ele corta e pega o ramo improdutivo e lança no fogo. Quem são os ramos improdutivos? Qual é a explicação que temos do ramo improdutivo e do produtivo? Eu quero repartir com vocês isso e nos fazer pensar nesta manhã quem você é em Cristo, cortado ou podado. Mas meu pastor, talvez isso seja uma mensagem muito dura. Não, não é uma mensagem dura. É uma mensagem para você refletir quem você é em Deus. Quem nós somos em Deus. Diferentes interpretações tentam responder essa pergunta. Já dissemos que os ramos em geral são todas as pessoas que demonstram ter um relacionamento com Cristo. Mas quem são exatamente os ramos
que recebem a terrível sentença de serem queimados no fogo. Eu quero responder esta pergunta com 3 maneiras diferentes de observar. 3 maneiras diferentes de observar. Vamos para a primeira? Vamos para a primeira. Primeira, os ramos improdutivos são cristãos verdadeiros que podem perder a sua salvação? Vamos lá para a explicação disso. Podemos entender que esses ramos improdutivos são cristãos verdadeiros. Presta atenção, são 3 teses dentro desse texto, exegeticamente observando o texto, olhando e definindo. Vamos lá estudar. Primeiro ponto, os ramos improdutivos são cristãos verdadeiros que podem perder a sua salvação? Podemos entender que esses ramos improdutivos são cristãos verdadeiros. Esses cristãos deixam de produzir e apostatam da fé. Consequentemente, são eles cortados, definitivamente juntados, e lançados no fogo. Só que dentro desta tese, o problema com esse pensamento é que a segurança da salvação parece repousar na capacidade dos ramos de produzir os frutos. Além do mais, devemos nos lembrar de que pouco antes, e mesmo o Senhor ter falado sobre as maravilhas, sobre suas promessas, Ele diz em João 10:11, presta atenção, por favor. João 10:11, Igor, aleluia. João 10:11, João capítulo de número 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas... Então quem é que dá a vida? O bom pastor. Ele é que é o bom pastor, ele é quem dá a vida pelas ovelhas. Aí me pergunto, será que ele, Jesus, teria mudado de ideia? Então eu entendo que definitivamente essa não é a melhor interpretação do texto. Segundo ponto, os ramos improdutivos, bispo, são cristãos que são disciplinados por Deus? Vamos ver. Podemos entender que todos os ramos improdutivos são cristãos verdadeiros também, mas diferente da interpretação acima, o fato de terem sido cortados não implica na perda da salvação. Esse corte seria um tipo de disciplina que Deus aplica aos ramos improdutivos. É o segundo pensamento. Para defender essa tese, essa interpretação, podemos levar em conta o verbo grego traduzir, ou melhor dizendo, cortar, que o verbo, quando traduzimos ele, cortar, também pode se referir a suspender. No sentido de levantar. Assim, ao invés da palavra cortar, a palavra suspender seria a tradução mais apropriada para se referir aos ramos improdutivos. Ao serem levantados, os ramos improdutivos poderão receber os cuidados necessários para que pudessem produzir novamente. É comum que nas videiras alguns ramos cresçam por baixo de outros, e eles acabam sendo privados da luz solar e de nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento. Como resultado disso, esses ramos ficam mirrados e improdutivos. O viticultor pode tratá-lo, erguendo eles para cima, para que eles possam receber os nutrientes da luz solar, e com isso eles se tornam produtivos. É justamente com base nesse raciocínio que podemos defender essa interpretação. E podemos alegar que Jesus está se referindo às provações que alguns cristãos submetidos ao longo do tempo e de suas vidas. Esses cristãos são levantados de uma posição rasteira a fim de que possam produzir mais fruto. Agora, porém, apesar de parecer uma boa interpretação, não podemos sustentar isso, porque vamos encontrar um problema
em explicar o texto e explicar a sentença do versículo 6. Igor, por favor, coloca o versículo 6, meu filho. Versículo 6 do capítulo 15. Versículo 6 do capítulo de número 15. Eu sou a videira verdadeira. 6, Igor. Isso, obrigado. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é cortado, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados e queimados no fogo. Então não existe base para isso que nós acabamos de interpretar. Sabe por quê? Eu aprendi a fazer poda. Não sou profissional, mas eu aprendi a fazer. Pelo menos na minha jabuticabeira deu certo. O que as pessoas que usam técnica da poda, eles dizem? Eles dizem que é necessário fazer alguma poda no meio os galhos mirrados. Os galhos mirrados é necessário podar eles, né? Por que é necessário? Desculpa, é necessário cortar eles. Os galhos mirrados é necessário cortar eles. Por quê? Os galhos mirrados atrapalham os outros de receber os nutrientes do sol. Então o que eu fiz? Eu vi mais ou menos como é que o cara fazia. E aí fui e metia a tesoura lá e tal, e abri a jabuticabeira. E ela começou a receber todos os nutrientes dentro. E os ramos que estavam ali, eu realmente não podei, realmente eu cortei, tirei eles. Então nós não podemos afirmar que o que ele está dizendo, o que essa interpretação está dizendo aqui seja uma verdade. É que os ramos infrutíferos, eles estão caídos, eles estão mirrados, mas a partir do momento que o viticultor levanta eles voltam a produzir frutos novamente. Mas o texto não diz isso. O texto diz que existem dois tipos de ramos: aquele que dá fruto e o que não dá. Faço uma pergunta para você mesmo. Quem é você em Cristo? Cortado ou podado? Terceiro ponto. Os ramos produtivos ou improdutivos são cristãos nominais. Vamos olhar essa tese? Vamos. Por fim, eu defendo que os ramos improdutivos são cristãos nominais. Eu vou explicar para vocês quem são cristãos nominais. Vamos lá. Nós defendemos que os ramos produtivos e improdutivos, eles crescem no mesmo lugar. Eles estão no mesmo lugar. Eles podem fazer as mesmas coisas. Mas a diferença do ramo improdutivo para o produtivo é que com um determinado de tempo os ramos produtivos vão dar fruto e os ramos improdutivos só vão estar ali. E escute, nesse texto, nesta alegoria, Jesus, que é a videira, e que os ramos, escute, os dois ramos estão enxertados nele. Os dois ramos, o improdutivo e o produtivo, estão enxertados nele. É bom nós entendermos isso. Mas os ramos improdutivos, que eu entendo como nominais, representam os impostores. São pessoas que apenas professam sua fé histórica. Eles não seguem Jesus, que dizem estar neles. Eles são incapazes de produzir frutos. Os ramos ruins e improdutivos são cortados de entre os ramos produtivos e finalmente são lançados no fogo. Todo mundo junto.
todo mundo dentro da mesma videira, mas os ramos produtivos vão dar frutos e os improdutivos vão ser cortados. E quem vai cortar os ramos improdutivos? O próprio viticultor. Não vai ser pastor, não vai ser líder de célula. O próprio pai. Um dia, escuta, um dia, o pai vai podar alguns, mas um dia o pai também vai cortar alguns. Qual é a visão clara e objetiva da alegoria da videira e dos ramos? Quero explicar. O contexto em que Jesus pronunciou essas palavras é muito importante para a interpretação desse texto. Naquela mesma noite, um dos seus discípulos mais próximo haveria de traí-lo. Lembrando que esse texto, essa alegoria, Jesus ministrou para os discípulos, ensinando eles. E era particularmente um dia antes da ceia, deles estarem juntos celebrando. E sabe aquele momento da ceia? Aquele momento que aquele ramo improdutivo, está lembrado que foi lá no pão, lá, e está lembrado? Foi naquele momento. Considerando isso e se deparando com a insistente repetição do verbo permanecer, que aparece nesse ensino, a figura de Judas Iscariote se torna inesquecível, condicionando ele a um ramo infrutífero, improdutivo. Porque Jesus conviveu com este ramo 3 anos e meio, como conviveu com Pedro. Pedro tinha suas debilidades durante os 3 anos e meio de ministério. E para mim, Pedro tinha muitas debilidades que, se eu olhasse, eu não convidaria Pedro para o meu ministério. Um pouco antes de dizer ser a videira verdadeira, Jesus também já havia dito que nem todos os que o acompanhavam estavam limpos. João 13, 10 ao 11. Por favor, Igor. João 13, 10 ao 11. Olha só o que diz o texto. João 13, 10 ao 11. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem dê continuidade, por favor, meu filho. 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Acredito que está aqui aproximadamente, eu não sei quem está me ouvindo lá do outro lado, acredito que temos aí um total de mais de 200 pessoas. Jesus sabe de tudo. Eu não sei quem você é, não sei quais são as suas práticas, não sei quem você vive, mas Jesus sabe se você é produtivo ou improdutivo. E sabe a minha oração? A minha oração é que você seja produtivo. Sabe por quê? Porque os improdutivos, o viticultor vai cortar. Jesus havia estado tão perto de Judas, e Judas desfrutou do relacionamento com Jesus. Judas tinha sido instruído sobre a verdade do Evangelho. Judas presenciou e participou das obras incríveis que comprovam que Jesus era o Filho de Deus. Porém, mesmo diante de tudo isso, ainda assim, Judas Iscariotes partiu rumo à sua própria destruição. Já os outros discípulos também tiveram o mesmo contato íntimo com o Senhor.
eles escutaram as mesmas palavras, receberam os mesmos ensinos e presenciaram e participaram dos mesmos milagres. Aparentemente não havia diferença alguma entre Judas o traidor, entre o restante dos 11. Qualquer um que visse Judas na noite em que ele saiu para trair o Senhor, facilmente diria: eis aí um dos discípulos mais próximo daquele Jesus de Nazaré. Isso significa que aparentemente tanto Judas como os demais discípulos eram ramos que estavam no contexto da mesma videira. Mas Jesus sabia exatamente a diferença que existia entre esses dois tipos de ramo. Enquanto um possuía um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele, outro possuía apenas um relacionamento externo e nominal e superficial. Estava na videira, mas não era frutífero. Mas o grande significado da alegoria da videira e os ramos é a verdade de que somente aqueles que permanecem em Cristo poderão dar fruto. Mas vamos lá. Essa verdade também implica na condição de que é impossível um ramo estar na videira verdadeira e ser improdutivo. É impossível estar na videira e ser improdutivo. Por quê? Porque o contexto diz que todos que estão na videira, esses darão muito fruto. Meu mano, você precisa sair daqui dando fruto, cara. Ou senão você vai sair daqui em crise. Aqueles que permanecerem em mim darão muito fruto. Presta atenção. Por outro lado, no mesmo versículo, a soberania de Deus também é claramente expressa. Olha o que diz João 15:5. Coloca lá, Igor, por favor. João 15:5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uau! Esse nada significa que a incapacidade humana em fazer qualquer bem em relação a Deus. O homem definitivamente não pode contribuir para a sua própria salvação. Isso significa que esse nada inclui não só a produção de frutos, mas o próprio ato de permanecer na videira. Então, eu e você permanecemos, não é por nossa causa, é por causa dele. Nada. Olhe para 2 ou 3 pessoas. Diga: não adianta fazer nada sem Jesus. Diga para ele isso. Diga: não adianta fazer nada com Jesus. Não adianta fazer nada sem Jesus. Melhor dizendo, não adianta fazer nada sem Jesus. Não adianta fazer nada sem Jesus, porque você não vai conseguir. Ele disse: sem mim nada podeis fazer.
A sua família só é o que é por causa da graça de Jesus. Você só é o que é por causa da graça de Jesus. Você só está vivo por causa da graça de Jesus na sua vida. Pode aplaudir com muita força. Jesus, não há nada sem Jesus, pois Ele é o pão da vida. Aleluia. Não há nada sem Jesus. Aleluia. Não há nada sem Jesus, pois Ele é a árvore da vida. Você só está vivo por causa dele. Você só se casou porque você era feio demais. E Deus ainda colocou uma pessoa bonita na tua frente para você se casar. Por isso que você melhorou. Porque a graça de Jesus é maravilhosa. Porque quando você se apresentou para aquela pessoa que você está casado hoje, irmãos, quando eu olho para a minha vida lá atrás, eu sinto até um desgosto. Irmãos, eu era feinho demais, irmão. Pernambucano, cabeçudo, orelhudo. Mas Jesus disse: vem para mim, porque em mim eu te dou condição de você fazer tudo. O segredo é estar em Cristo. Vamos lá, senão eu não termino. Aqui, qualquer ideia de autogratificação ou salvação por obras cai por terra. Se produzimos frutos, é porque estamos na videira. E se estamos na videira, é porque produzimos frutos segundo o bom cuidado do agricultor. Esse agricultor nos poda a cada dia para que possamos produzir mais fruto. Assim, todo cristão verdadeiro são obrigados a produzirem frutos, pois a frutificação distingue de forma definitiva a infalível genuinidade que Cristo concedeu a você. Genuíno. Todos são ramos e aparentemente todos parecem estar na mesma videira. Porém, o Pai sabe quem precisa ser podado e quem precisa ser cortado. Ele nunca cortará um ramo produtivo, como também nunca deixará de passar um ramo que não produz. Assim como a produção de mais fruto é o fim inevitável para o ramo produtivo, ser cortado e lançado no fogo é o fim inevitável para o ramo improdutivo. Agora vamos finalizar. Que tipo de fruto os ramos produtivos da videira produzem? Vamos lá. Com base no texto do próprio capítulo 15, percebemos que a analogia dos frutos está designando o fruto moral. E esse fruto moral é a consequência natural da obediência à palavra de Deus expressa no caráter cristão. Daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo. Isso implica em todo um novo nascimento e um novo comportamento de vida. É justamente por isso que os ramos produtivos são somente aqueles que nasceram de novo. Colossenses 1, 9 ao 14. Colossenses 1, 9 ao 14, por favor.
Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Todo o poder, todo o power, todo o dínamos, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aleluia! Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Quando relacionamos esse ensino de Jesus com o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde lemos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, entendemos o porquê disso tudo. O apóstolo Paulo claramente nos alerta para o fato de que é somente pela ação e capacitação do Espírito Santo que podemos demonstrar as virtudes que nos levam a uma vida que agrada a Deus. Sem o novo nascimento, o homem não passa de um ramo seco. Irmão, tu nasceu de novo, tu é ramo frutífero. Tu não nasceu de novo, tu é ramo seco. E nesta noite, o Pai está aqui, o viticultor está aqui para te religar novamente na videira, para enxertar você novamente na videira, para que você volte a dar fruto como você fazia antes. Assim, se nós guardamos os preceitos de Cristo, é porque nós o amamos. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. A ação soberana de Deus sempre procederá à nossa ação. Seu amor sempre precederá em nosso amor. Sua iniciativa sempre precederá a nossa resposta. Assim, qualquer coisa de bom que possamos fazer aos olhos de Deus, na verdade, será simplesmente uma resposta de gratidão. Se produzirmos mais e mais fruto, a glória será dada para Ele. João 15:8. Por favor, Igor. João 15:8. Eu sou a videira. Não, 15:8, obrigado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito, e assim serão meus. Glória a Deus. Quem é que é glorificado? A igreja bíblica. Você recebeu uma bênção de Deus. Não, irmão, é porque essa igreja, é porque o bispo Paulo, é porque fulano de tal, é porque ciclano de tal. Não, é porque você está nele. Nele. Porque só Ele. E Deus é glorificado por causa disso. E nós seremos chamados discípulos de Deus por conta disso. João 15:16.
João 15:16. Ei, escute, não foi você que se autoproclamou. Não foi você. Olha só, Salmo de número 139. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu. Você pode dizer isso? Eu sou escolhido? Mais uma vez, aponta para os irmãos e diga: você é escolhido. Você é escolhido. Aí você fala assim, agora você fala assim para ele assim: porém, fala porém, diga porém, os escolhidos darão fruto. Não, pastor, eu estou na igreja e eu não faço nada na igreja. Cuidado, ramo seco. Pastor, eu tenho a ideia de que eu simplesmente, eu sozinho, e glória para ele. Não é você, não é eu, não é a Igreja Bíblica Ágape, não somos nós. É para a glória dele, é para o mover dele, é para a manifestação da sua graça, é para a manifestação do seu poder, é para ele, porque ele te escolheu. Ei, cadê os escolhidos de Deus? Cadê os escolhidos? Cadê os escolhidos? Cadê os escolhidos? Ei, igreja, cadê os escolhidos? Vem a mim, pois eu sou a videira verdadeira. Repita para a pessoa que está do seu lado: porque você é escolhido, precisa dar fruto. Diga: mas tem uma outra coisinha. Diga: tem mais uma coisinha. Diga: mais uma coisinha. Diga: só uma. Diga: o fruto que você der, ele não pode apodrecer, ele deve permanecer, porque o fruto permanece. Aleluia! Escolhidos darem fruto que permanece. E aí, quando você e eu estivermos nele, pedirão tudo o que quiserem. Agora não é tudo o que quiserem segundo a minha vontade, é tudo o que quiserem segundo a vontade dele. Fique de pé rapidamente. O tempo já foi. Diferentemente do que alguns alegam, vem cá, Deus. Vem cá, Sabrina, vem. Diferentemente do que alguns alegam, essas palavras definitivamente não se resumem apenas ao grupo de discípulos que cercavam Jesus naquela noite. Essas palavras nós entendemos que se refere a nós, os discípulos de hoje. Sua vida, minha vida, nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar juntamente com vocês depois dessa palavra. Bem, você pode responder para você mesmo. Ninguém vai fazer pergunta. Você pode responder para você mesmo: cortado ou podado? A sua vida vai determinar que tipo de ramo você é. Fechou? Fechou? Não é preciso criticar ninguém, só olha somente a vida da pessoa. Porque a vida vai determinar o tipo de ramo que você é. E a minha oração é que você e eu, todos nós que estamos aqui, que estamos em Cristo, porque todos nós que estamos aqui estamos em Cristo. Eu não acredito que você saiu da sua casa para vir aqui passar um domingo de manhã conosco, não foi isso. Você veio porque você tem chamada de Deus, Deus está na sua vida. Mas talvez você seja esse ramo que ainda não deu fruto. Você está tão atarefado com a vida, você está tão
tua vida está tão significativa para você, você está tão focado em outras coisas que esqueceu de produzir fruto. Não, eu estou dizendo em relação às boas obras que você faz, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma pessoa de ordem moral maravilhosa é você, glória a Deus por isso. Mas existe muito mais do que isso. Não existe muito mais. Cortados ou podados? Por favor. Quem são podados? Levante as mãos, por favor. Quem são podados? Então você tem obrigação de dar fruto. É isso mesmo, bispo, obrigação. É obrigação. Obrigação. Escuta, depois que eu cortei aqueles galhos, eu não poder, depois que eu cortei aqueles galhos na jabuticaba, acredite, a jabuticaba que tinha não sei quantos anos começou a produzir fruto. E ela está carregando novamente, um pezinho pequeno está carregando novamente para dar fruto. Eu não sei o que é que você vai fazer com essa mensagem. Se vai, quando chegar ali, jogar ela fora, aí a responsabilidade é sua. Ou quando você sair daqui, você vai resolver realmente dar fruto para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar com você enquanto a gente louva. Eu quero orar.